E aí, prazer falar com vocês. Então, eu fiquei devendo a resenha do livro de Angela Davis. É um livro ótimo, né? Fala mulheres, cultura e política. É um livro que foi lançado já tem tempo, né? No entanto, já tem várias reproduções dele aqui no Brasil. E para mim foi um presente que eu me dei, um presente ótimo, né? E nesse período de quarentena, a gente vai buscando nas nossas estantes livros apaixonantes que a gente nunca leu. E esse aqui foi um dos que eu li. Gente, pensa num livro ótimo. Desperta em nós a importância de estarmos organizadas, a importância das mulheres negras ocuparem os espaços de poder e ter nossa voz garantida, principalmente nos espaços de decisão, no parlamento, no executivo, seja onde for, até na associação comunitária do bairro, a gente tem que estar presente. Até porque nós temos a nossa realidade diferente de muitas pessoas. Cada um tem a sua realidade, na verdade. E as realidades unidas, né, é que fazem a diferença. Se a gente não estiver nos espaços para fazer com que a nossa voz seja ouvida, nós não vamos garantir com que os direitos até então colocados para a gente como fundamentais sejam colocados como prioridade. Pois é, e quando se fala em prioridade, quando a Angela Davis, né, ela fala da questão da participação das mulheres negras nos espaços de poder, ela fala de uma coisa que a gente talvez ainda não tenha, inclusive, discutido isso com clareza, né? Essa importância do papel que as mulheres desempenham, mas do desafio de sair dos espaços nossos, né, da casa, do trabalho e começar a discutir política pública. Tenho percebido no conjunto dos cenários que eu tenho vivido, muitas mulheres têm dificuldade de sair de suas casas para debater política. Primeiro porque às vezes não é nos dado esse espaço, nem as condições para esse processo serem executado. Né? As mulheres têm dificuldade porque, na nossa visão geral, nós temos que cuidar, né? A gente sempre cuida um dos outros. Eu lembro muito praticamente da minha vida e da vida da minha mãe. Ela sempre contava das dificuldades que ela teve de concluir o ensino fundamental, o ensino médio, né? Ela veio do município do interior do Maranhão, município de São João Batista, né? O município de São João Batista, quase que deu branco, o município de São João Batista aqui do Maranhão. E nesse período que ela veio para São Luís, ela teve muita dificuldade com a mãe, que a mãe dela veio só, ela e os 6 filhos do interior. E elas tiveram que trabalhar em casa de família. A minha mãe tentou ir para a escola e aí conseguiu se matricular e botou como meta principal concluir, né, o ensino médio, que para aquele período era o carro-chefe principal, até porque o acesso à universidade, assim como antes, ainda continua, né, um distanciamento da população pobre e preta da periferia. E ela conseguiu romper naquele período e concluir o ensino médio, mesmo trabalhando em casa de família, que ainda tem muitas mães que trabalham como doméstica em casa de família. Minha mãe também trabalha em casa de família. E ela dizia que ela não queria isso para os filhos dela, que todos iam estudar, todos, sem exceção. Nós somos 6 filhos. E a gente botou a escola como meta principal para que a gente não fique perdido nisso. E aí quando eu começo a ler Angela Davis, eu começo a mergulhar nessa história de vida da minha mãe, né? Ela, moradora aqui do Polo Coroadinho, que é um bairro de periferia de São Luís, volta
as suas origens de militância, consolidando inclusive a participação na pastoral familiar, na pastoral da criança, nos grupos ligados à Igreja Católica, e segue construindo espaço, porque a gente nunca vai ter alguém dando espaço pra gente. Nós vamos ter que cavar e lutar sempre por os espaços. E ela ia sempre colocando e pautando o Polo Coroadinho nas conferências, nas reuniões, nos espaços que ela pudesse estar e nas políticas públicas que ela pudesse lutar para que pudesse ter aqui no nosso Polo Coroadinho. Por exemplo, a luta pelo saneamento básico, porque saneamento básico é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de qualidade de saúde pública. E a outra coisa que foi colocado assim, nesse período da sua militância era essa dificuldade. Ela, mãe de 6 filhos, indo para a rua lutar pela qualidade de vida de todos. Eu lembro muito, assim, quando a minha mãe saía para fazer isso, né? E ela fazia isso com muito carinho. E ela sempre dizia que ela não fazia por ela fazia pelos seus filhos. Para que a gente pudesse ter qualidade de vida, que a gente pudesse ter acesso à política de saúde e de educação, para que a gente pudesse ter uma vida diferente. E ela nos ensinou a lutar. Sempre. Sempre. E em todo lugar. E eu acompanhei muito a minha mãe nas reuniões, nos eventos que ela ia, né? Então, falar de mulheres, referência, para mim não tem outra mulher. É a minha mãe. A minha mãe, a minha referência para tudo, né? Para mãe, enquanto militante, enquanto aquela que não desiste, enquanto aquela mulher que tem na sua cabeça a lógica principal de que se a gente não lutar, a gente não consegue. E tem uma coisa que ela dizia pra gente, assim, que é bem forte, é que preto pobre só tem valor se for doutor. A gente vive num mercado ligado com o capital, e o capital dita, na verdade, quem é que vale, e o que você vale, quanto você vale. E eu tenho percebido que quanto mais a gente luta, mais instrumentos, mais formas estão ali para diminuir a nossa capacidade de enfrentar isso. Eu acredito que se a gente não fizer nada, é pior ainda. E aí então, assim, eu quando começo a mergulhar nessa leitura da Angela Davis, eu mergulho na história da vida da minha mãe. Porque ela fala dessas mulheres, fala da minha mãe, sem nem conhecer. Mas existe muitas mulheres como a minha mãe lutando por aí, que não desistiram, que acreditaram na sua capacidade de enfrentar os desafios, que resistiram, né? E que formam outras pessoas para continuar lutando por todos. E a Ângela destaca uma coisa muito interessante, que é a questão da mulher na política, né? A gente sempre vivencia de 2 em 2 anos o processo eleitoral, seja de vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, e aí vai. Mas ainda está aquém a nossa participação social. Ainda está aquém a nossa representatividade. E isso importa muito, sabe? Porque você olhar alguém parecido com você, lutando e falando as mesmas coisas, você acredita que vai dar certo. Você acredita que tem alguém ali por você também. Então, eu fico observando que a gente precisa melhorar muito esse processo. A gente precisa aproveitar melhor os canais de debate e da participação social. E a outra coisa mais séria, a gente precisa acordar para essa grande realidade de pessoas que estão à margem do direito social. E a Ângela, ela fala de cultura, fala de política de uma forma tão limpa que você percebe que a sociedade como um todo sempre acha que política é uma coisa ruim. Na verdade, hoje a política é que dirige tudo. É que discute o que você vai comer, o que você vai vestir, né? E se a gente não estar aí para debater sobre isso, a gente não vai ser ouvido.
né? Então, em tudo isso que ela fala, né? E ela explana bem essa questão. E é isso, eu tô aqui para compartilhar a minha leitura do livro de Angela Davis, Mulheres, Cultura e Política. É um livro ótimo, mas que, na verdade, ela conta a história de mulheres, como a minha mãe, como você, que não desistem nunca. É isso. Fica aqui nosso grande abraço. Eu queria pedir para você que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, que você possa compartilhar, deixar seu like, chama seus amigos para curtir a página. Eu agradeço muito. Fica aqui o meu grande abraço a todos e todas. Até o próximo vídeo.